Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que passar aqui nesse vídeo. Hoje eu vou trazer aqui uma palavra de reflexão para as nossas vidas, para a sua vida, e que você possa ficar aqui nesse vídeo, né? Curte, deixa o like, é de graça, comenta, compartilha, se inscreve se não é inscrito, né? E que essa palavra venha falar com você, porque se você está passando aqui não é por acaso. O que você tem semeado para a sua vida? Você tem semeado coisas boas? Você tem semeado coisas para a sua carne ou coisas para o seu espírito? Você se dedica mais a viver para as coisas do mundo ou se dedica mais para viver as coisas para Deus, para o reino dos céus? Porque a palavra que fala no livro de Gálatas, capítulo 6 e 8, que quando a gente semeia para a nossa carne, nós vamos colher corrupção se a gente dedica a nossa vida a só fazer as coisas daqui da terra, plantando só para as coisas aqui da terra, não tira tempo para semear, para plantar no reino dos céus, nós só vamos colher corrupção. Mas quando a gente se dedica a plantar no reino dos céus, nós vamos colher a vida eterna. Quando a gente se dedica a buscar a Deus de coração, quando a gente tem um coração quebrantado diante dele, nós vamos colher a vida eterna com Cristo. Só colherá a vida eterna, só viverá com Cristo eternamente quem se dedica a viver para ele. Para quem você tem se dedicado a viver? Você se dedica mais a viver as coisas da carne, as coisas do mundo, as coisas que lhe dá prazer, as coisas que lhe apraz, ou as coisas de Deus, as coisas do céu? Nós devemos viver as coisas da terra sim, pois nós vivemos aqui. Deus nos colocou nesse mundo para viver, mas nós devemos também ter um tempo para buscar as coisas do reino dos céus, né? Buscar sempre a Deus em primeiro lugar, pois Ele vai suprir tudo. Você tem dedicado a sua vida a buscar a Deus? Você se dedica mais às coisas de Deus do que às coisas da carne? Se dedicar às coisas da carne é viver as coisas erradas. Tem muita gente que planta coisas erradas e vai colher o mal e depois fica sofrendo sem saber o que fazer, fica se perguntando: Senhor, por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso? Porque de certa forma você plantou o que foi errado. Muitas das vezes as pessoas vivem a vida de erro a vida inteira e só vive sofrendo e não sabe o porquê, só colhe o que é ruim, porque e elas depois ficam se perguntando por que estão passando por aquilo, mas não param para pensar na sua vida, não faz uma análise da sua vida e vê o que ela está fazendo, o que ela está vivendo. Deus nos deu a vida para que a gente viva de forma correta, não mentindo, não enganando as pessoas. Tem gente que mente, que engana, que trapaceia, tem pessoas que adulteram, né? Que comete erros gravíssimos e lá na frente vai colher. Infelizmente, é a lei da semeadura. Tudo que a gente plantar, como eu já falei, a palavra que fala, nós vamos colher. Então, que a gente venha plantar bons frutos, que a gente venha plantar coisas boas para colher bons frutos, né? Não plantar coisas ruins para colher coisas ruins, maus frutos, porque a nossa vida aqui na terra é para a gente fazer coisas boas. Deus nos fez para fazer o bem. Deus não nos fez para mentir. Deus não nos fez para enganar as pessoas. Deus não nos fez para trair, né, as pessoas. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Claro que a gente vai errar sempre, né? Mas a gente tem que reconhecer o nosso erro. Quando a gente errar e a gente reconhecer, a gente tem que pedir perdão a Deus e a pessoa da qual a gente feriu ou magoou, né? Mas tem muitas pessoas que não aceitam isso, vivem uma vida totalmente errada, uma vida totalmente turbulenta e não acha que está errada. Na mente delas, elas estão fazendo o que é certo. Isso é mentira do inimigo. O inimigo cega o entendimento das pessoas, colocando isso na mente delas, que elas estão ainda fazendo o que é certo. Elas mentem, enganam as pessoas
e acha que está fazendo certo. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com a mentira. Deus abomina a mentira. A palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. Ele que é o pai dos mentirosos. Então, se a pessoa vive na mentira, vive no engano, não é filho de Deus, é filho do diabo, porque está fazendo a vontade dele, não está fazendo a vontade de Deus. E toda vez que a gente erra, toda vez que a gente comete pecados e erros, a gente vai estar agradando ao inimigo, não vamos estar agradando a Deus. Deus vai se entristecer com o nosso erro, com o nosso pecado. Mas quando a gente reconhece, quando a gente pede perdão a Deus pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela nossa falha, Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova chance sempre, porque todos os dias nós cometemos falhas e erros, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esses pecados que a Bíblia classifica, né, como os pecados carnais. A gente deve fortalecer mais o espírito do que a carne. A gente deve buscar mais as coisas espirituais, mais as coisas de Deus, do que viver agradando somente a carne. Porque se a gente viver só para agradar a carne, nós vamos matar o nosso espírito e matar a nossa alma e não vamos ter parte no reino dos céus. Que a gente viva para buscar mais a Deus e para agradar a Ele. Que a gente viva deixando as coisas erradas de lado, né? Para fazer a vontade de Deus. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, mude a sua vida hoje, se entregue a Cristo. Se você vive fazendo essas coisas erradas e você não consegue deixar de fazer isso, se entregue a Deus, pois é Ele que vai lhe dar força, é Ele que vai lhe fortalecer e é Ele que vai tirar todas essas coisas erradas do seu coração e da sua mente, pois Ele transforma a nossa mente, o nosso coração. Ele nos dá uma mente nova, uma mente limpa, um coração novo. É lindo e maravilhoso o que Deus faz na vida das pessoas. Ele transforma a nossa mente. Nós temos uma vida transformada por Deus quando a gente decide que quer mudar. Nós temos que tomar essa decisão de não querer errar mais, de não querer viver mais agradando as pessoas, agradando as coisas do mundo e desagradando a Deus. Então que a gente busque plantar sempre o que é certo, sempre agradar a Deus para que a gente colha a vida eterna, que a gente não venha viver plantando maldades, enganos, mentiras, contendas, dissoluções, para que a gente colha corrupção, porque infelizmente o mundo vive debaixo da corrupção. Nós temos um corpo corruptível, por isso que a palavra fala: quem semeia para a carne vai colher corrupção, porque o nosso corpo é corrupto. Nós sempre vamos querer tender para o lado errado, e isso é uma luta diária que nós temos todos os dias. Nós devemos lutar todos os dias contra isso e viver mais para fazer as coisas de Deus. Não é fácil viver para fazer as coisas de Deus. Nós muitas das vezes somos perseguidos, somos humilhados, somos até deixados de lado pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por conta da palavra de Deus, porque as pessoas não aceitam a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade, elas se sentem incomodadas porque nós mudamos de vida e o brilho do Espírito Santo e a presença de Deus está em nossas vidas, então as trevas vai se incomodar com a luz, as pessoas não vão aceitar, né? Que você mudou, que você tem uma nova vida, mas você está fazendo o que é certo, por mais que seja triste e doloroso, é melhor agradar a Deus e passar toda a eternidade com Ele do que viver agradando o mundo, fazendo a vontade da carne para colher corrupção, e colher corrupção é colher a condenação eterna, porque você vai estar mais alimentando o carnal, a sua carne, do que alimentando o seu espírito, que é o principal, a sua alma. Como muitas vezes eu já falei aqui nas minhas devocionais, a
Nossa alma é eterna, é ela que viverá eternamente. A nossa vida aqui na terra é passageira, é um sopro, mas a eternidade é para todo o sempre. É com Deus ou com o diabo que nós passaremos a eternidade. E nós devemos escolher isso enquanto estamos aqui na terra em vida. Então que todos possam escolher o céu, possam escolher a Cristo. As pessoas até escolhem a Cristo, escolhem o céu. O que mais a gente vê as pessoas falando aí é que tem fé em Deus, é que crê em Deus, é que quer morar no céu, mas não vive para o céu, não vive para Cristo. Infelizmente essas pessoas estão se enganando. Eu já passei muito tempo enganada dessa forma, achando que por ser uma boa pessoa e por acreditar, ter fé em Cristo, eu já era salva, eu já tinha o direito de entrar no céu, mas não é por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque somos pessoas boas. É como uma frase que eu já falei, não são pessoas boazinhas que entram no céu, são pessoas arrependidas dos seus pecados, são pessoas que se arrependeram das suas falhas e dos seus defeitos, que reconheceram que são pecadoras e que vivem no corpo corruptível, mas que de agora em diante elas pediram perdão a Deus, entregaram a sua vida a Ele e hoje vive para glorificar a Deus e hoje vive para exaltar o nome do Senhor, pois ela quer agradar a Deus e ela quer morar no céu. Então que você hoje, se você ainda não teve esse encontro com Cristo, que você possa receber Jesus na sua vida hoje, você possa refletir sobre a sua vida, pensar em todas as coisas que você já viveu, que você já fez, o que você está passando hoje, se você está sofrendo, se não foi algo que você plantou lá atrás e hoje você está colhendo, né? Então a gente deve ter sempre essa reflexão na nossa vida, parar para pensar na vida e ver que Deus está de braços abertos nos esperando. Basta um passo nosso, né, de fé, acreditar nele, pedir perdão e ter certeza que ele vai abrir os braços, vai estar lá de braços abertos para nos abraçar, nos dar um abraço de amor e de nova vida. Deus quer dar a nova vida para todos. Mude a sua vida hoje, muda a sua vida agora, enquanto você está ouvindo esse vídeo. Deus me permitiu gravar isso hoje porque eu tenho certeza que Ele quer falar com alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser direcionada para alguma pessoa que hoje está passando por isso e que precisa dessa mudança na vida dela, que precisa viver para as coisas do céu, que precisa viver para as coisas do Espírito, que precisa plantar mais no Espírito do que na carne, porque a carne é corrupta. As coisas do mundo são más, a gente vê como o mundo está hoje em dia, está só pela misericórdia de Deus, o mundo está uma bagunça. Se não for Deus na nossa vida, nos segurando, nos fortalecendo, a gente não suportaria. Então a nossa esperança é Cristo, é nele que nós devemos colocar a nossa confiança, é nele que nós devemos colocar a nossa força e é a ele que a gente deve entregar a nossa vida, porque é ele que tem o poder de cuidar da nossa vida. Que a gente escolha viver para o Espírito de Deus, que a gente escolha viver para agradar a Deus, para colher só bons frutos, coisas boas, coisas maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida, pois Deus tem o melhor. Ele arranca o fardo pesado da nossa vida e Ele nos dá um fardo leve, Ele nos dá o principal, que é a vida eterna, pois Deus quer que nós todos vamos morar lá no céu com Ele, quer que nós todos tenham esse direito, né? Foi para isso que Ele morreu na cruz, para que todos tenham esse direito de morar na eternidade com Ele. Mas infelizmente as pessoas ficam se iludindo demais com as coisas do mundo. Elas não têm noção do que a vida é passageira, elas não têm noção de que tudo isso um dia vai se acabar, não é? E ficam se iludindo com os enganos do mundo, ficam se iludindo
com pessoas erradas que só vão levar elas para o caminho errado, ao invés de se entregar a Cristo, ao invés de viver para Cristo, porque é isso que Deus quer. Jesus veio para morrer por mim e por você, para que todos nós venhamos morar com Ele na eternidade. A eternidade é real, ninguém morre e depois tudo se acabou, não. Existe a eternidade do céu, a eternidade do inferno. E isso que nós devemos pregar para as pessoas, para que as pessoas venham se despertar e venham buscar a Deus de todo o coração, venham se arrepender dos seus pecados, venham se arrepender dos seus maus caminhos para viver para Cristo. Jesus, quando pregou, a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele veio trazer o reino dos céus, mas para entrar no reino nós precisamos se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Nós precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores para receber o reino do céu em nossas vidas. Então que a gente viva para plantar o bem, que a gente viva para plantar no Espírito Santo, para que a gente tenha esse direito de viver na eternidade. Amém? Para que a gente receba a vida eterna. Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que Deus abençoe a todos. Amém?